E olha, a informação que chega agora da Larissa Rodrigues está no nosso grupo, meninos. Vocês que estavam aí com os olhos no nosso público, eu estava aqui com um olho no peixe e outro no gato. Larissa Rodrigues, nossa super setorista do Congresso Nacional, informa: todos os integrantes da CPI da pandemia acabam de protocolar um requerimento para convocar o ministro da Saúde a dar explicações ao Congresso Nacional. Qual é o motivo? A pandemia de Covid-19 continua assolando o Brasil após mais de 619 mil mortes. O país agora convive com uma nova onda de infectados em meio à disseminação da variante Ômicron e da coinfecção entre Covid e a influenza. Além disso, dizem os membros da CPI da Covid, da pandemia, o Brasil convive com um apagão de dados oficiais. A gente vai falar sobre isso hoje. Está uma briga nos estados e municípios para conseguir monitorar a evolução da Covid-19, porque aquele ataque hacker que derrubou os sistemas do Ministério da Saúde, então lembra? Até hoje não voltou. A CPI cita apagão de dados oficiais, baixa testagem, o que leva a um quadro que não se sabe a evolução de casos de internações e de mortes, inviabilizando o trabalho da comunidade científica em investigar o que está acontecendo na pandemia. É exatamente sobre esse assunto e, claro, a demora do Ministério em tratar a inércia, essa é a palavra que usa a CPI, do governo para tratar da vacinação infantil. Está dizendo aqui também do comprovante da saúde. Olha o que dizem sobre a vacinação infantil. A utilização da vacina da Pfizer já está aprovada para a imunização dessa faixa da população, mas as autoridades do governo preferiram antes adotar medidas protelatórias, como a realização de uma consulta pública a respeito, o que foi alvo de severas críticas de especialistas. Restam dúvidas sobre as políticas traçadas pelo governo federal, sobre a suficiência do quantitativo de vacinas, está na sua tela, adquiridas pelo Brasil, além do cronograma de distribuição e aplicação das doses nas crianças. Entende-se necessário e urgente o comparecimento do senhor Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, à Comissão Representativa do Congresso Nacional, a fim de prestar esclarecimentos. Assinam, né? Randolfo Rodrigues, senador Paulo Rocha, senador Renan Calheiros, Simone Tebet, Rogério Carvalho, Humberto Costa, Zenaide Maia, Omar Aziz, que foi o presidente da CPI, Fabiano Contarato, suplente Elisiane Gama, Cajuru, Alessandro Vieira, Eduardo Braga e Otto Alencar. Volto com o Yuri Pita, os integrantes da CPI da pandemia, que ontem levaram, o Ministério Público a publicizar as investigações que estava promovendo entre membros e ex-membros do governo federal sobre a ação na pandemia, mostram que não vão deixar de lado o assunto que dominou o noticiário em 2021. Pita. Pois é, Dani, esse documento, esse requerimento assinado aí por um G7 ampliado, digamos assim, né? Além daqueles 7 titulares da CPI da pandemia, vários outros suplentes e outros senadores que participaram ativamente dos depoimentos, das investigações, estão assinando esse documento. E é muito importante quando fala essa questão da protelação do governo, com, por exemplo, essa realização de consulta pública, uma audiência pública que, a despeito de cientistas renomados que foram levar informação, que fizeram o papel deles de cidadãos até, não só de especialistas, mas de cidadãos, de colaborar para um debate que não era necessário, mas já que estava ocorrendo, fizeram isso de forma ética, correta e profissional e tiveram que enfrentar desinformação, tiveram que enfrentar provocação, tiveram que enfrentar intimidação. É muito importante a gente ter contexto e entender tudo o que aconteceu, o que vem acontecendo ainda em relação a essa vacinação infantil. E esse documento é muito claro nessas atitudes protelatórias, com uma série de consequências que não é só essa consequência muito grave do atraso em iniciar a vacinação das crianças, talvez porque o governo ainda não tivesse conseguido viabilizar a compra dessas doses,
talvez por essa questão político-ideológica que ficou muito concreta ou por quaisquer outros motivos. Mas fato é que houve um atraso deliberado, ou isso tem consequências sanitárias, tem consequências políticas, tem consequências, inclusive, para a vida dessas pessoas que fizeram o papel delas de levar a ciência para um debate que a gente viu que não tinha exatamente esse viés de esclarecer a população. Para você que está aqui tentando entender exatamente do que o Yuri está falando, os médicos, os especialistas que foram a essa audiência pública inédita e muito polêmica convocada pelo Ministério da Saúde, tiveram os dados pessoais que eles entregaram a pedido do Ministério da Saúde para o Ministério da Saúde, ou seja, dados que estavam sob a guarda do governo federal, dados como telefones, endereços, gente, local de trabalho, tudo isso vazados em redes bolsonaristas anti-vacina. Esses médicos, então, passaram a ser alvo de toda sorte de ataque, não só em seus telefones, mas em suas redes sociais. Ataques que vão desde xingamentos, ofensas a ameaças. A gente vai registrar o que está acontecendo, claro, ao longo da programação, mas agora eu quero ouvir rapidamente o Gustavo Uribe, a gente precisa seguir. Mas, Uribe, sobre essa mudança no tom do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga assume, dizendo que queria levar luz e não barulho, né, para as discussões, que esperava que as pessoas ficassem menos calor. Ele queria levar luz e não calor, era isso que ele falava, que as discussões ficassem mais amenas, as coisas ficassem mais bem talhadas, digamos assim, num campo mais civilizado. E o ministro que se apresenta ontem é um ministro que chega a colocar em dúvida um conceito que, gente, na boa medicina é incontestável desde o século XVIII, a vacina. O que aconteceu? No meio do caminho tinha uma eleição? No meio do caminho tinha uma eleição e no meio do caminho tinha a permanência do cargo. O ministro Marcelo Queiroga, desde que ele assumiu o cargo, ele fica com o pé em cada canoa, tentando equilibrar os pratos. Uma hora faz um aceno para a classe médica, outra hora faz um aceno para o presidente Jair Bolsonaro. Mas nos últimos tempos a gente tem observado que ele tem feito mais acenos ao presidente Jair Bolsonaro, justamente por conta da tentativa dele disputar a eleição. Nos bastidores ele diz que não, mas no Palácio do Planalto já é dado como certo que ele será candidato sim pelo estado dele, e essa tentativa então de fazer um aceno para a base bolsonarista. Se ele quer ser candidato, ele precisa também ter o apoio dela. É interessante a gente perceber que essa ação, que esse pedido de convocação dos integrantes da CPI da pandemia, acaba escancarando uma série de falhas repetidas em relação às novas variantes. Nós tivemos a variante de Manaus, nós tivemos a variante Delta no país. Qual a reação de países desenvolvidos da Europa? Fazer uma testagem em massa e ter dados para acompanhar o desenvolvimento dessa variante. O que tem acontecido agora com a chegada da Ômicron? Nós temos um apagão de dados oficiais, não sabemos como estão as mortes, como estão os contágios, porque os estados não conseguem informar e mais. Marcelo Queiroga, ele assumiu o cargo prometendo um plano de testagem nacional. Você fez alguns planos testes, algumas poucas testagens, mas esse plano não saiu do papel. E a gente observa que foi deixado de lado quando começaram a cair os casos, mas chegou uma nova variante. Até quando vamos esperar para fazer um plano de testagem em massa, já que pode vir uma outra variante? Então, Marcelo Queiroga tem se equilibrado, mas o dever de casa, que era fazer uma testagem máximo das pessoas e também ter dados, isso ele não está colocando em êxito. Meninos, não se mexam, a gente vai fazer entrevista importante daqui a pouquinho sobre vacinação infantil. Tem dúvidas, marca a hashtag CNN360, eu estou de olho aqui no Twitter. Um adendo à reportagem que revelou o vazamento dos dados dos médicos que foram prestar um serviço público, serviço de prestação de utilidade pública. Na audiência chamada pelo Ministério da Saúde, foi revelado numa reportagem do Globo, confirmada pela CNN. O Yuri Pita falou com médicos que foram alvo desse ataque e eu também.